Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo tapete. Olha que lindo! Olha esse ponto aqui e olha esse bico. Tá lindo demais, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe aqui também um comentário e me siga lá no Instagram. Esse tapete ele ficou com 50 centímetros de largura e 90 centímetros de comprimento. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar fio de barbante 8 nas cores amarelo, cru e a cor caque, tá? Vou utilizar agulha para crochê 4 milímetros, agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça com o barbante amarelo, vou fazer aqui um nozinho inicial e vou fazer 59 correntinhas. 1, 2, 3. Feito aqui as 59 correntinhas, eu vou pular 3 correntinhas e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha, tá? Então, eu laço a minha agulha, pulo 1, 2, 3, na quarta, coloco a minha agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima e faço aqui um ponto alto. Laço a agulha, vou na próxima correntinha e faço outro ponto alto. Laço a minha agulha, na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Ó, e vai ficando assim. Essas 3 correntinhas, ó, que eu pulei, equivale a um ponto alto, tá? Laço a minha agulha, na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha, até chegar aqui na última correntinha. Chegando aqui na última correntinha do cordão de correntes, vou fazer um ponto alto. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? Então, aqui, ó, dentro dessa última correntinha, eu vou fazer mais 5 pontos altos, tá? Porque eu preciso ter o total de 6 pontos altos dentro dessa mesma correntinha. Então, eu laço a minha agulha, coloco a minha agulha dentro dessa correntinha e faço aqui o segundo ponto alto. Laço, coloco a minha agulha na mesma correntinha e faço aqui o terceiro ponto alto. O quarto, o quinto, e o sexto. Ó, eu já vou posicionando o fio aqui, ó, para arrematar nessa próxima carreira, tá? Ó. Então, aqui, nessa última correntinha, eu tenho 6 pontos altos, tá? Para fazer essa viradinha aqui, eu preciso ter esses 6 pontos altos. Agora, eu vou laçar a minha agulha, ó, vou posicionar o fio para arrematar nessa próxima carreira. Ó, aqui eu tenho um ponto alto, vou colocar a minha agulha no pezinho desse ponto alto, tá? Ó, e faço aqui um ponto alto. Laço a minha agulha, vou no próximo ponto de base, no pezinho dele, e faço aqui outro ponto alto. Laço, no próximo, faço outro ponto alto. No próximo, faço outro ponto alto. E eu vou fazendo assim, até chegar aqui nessa outra pontinha, eu volto aqui para mostrar como é que eu vou fazer aqui nesse ladinho. Finalizando aqui nesse outro cantinho, ó, aqui eu fiz as 3 correntinhas, né, que eu pulei no início, 3 correntinhas, na quarta eu fiz um ponto alto. Então, nessa quarta correntinha aqui, ó, eu vou fazer mais um ponto alto. E nessa correntinha aqui, ó, aqui eu já conto essas 3 primeiras correntinhas como um ponto alto, e esse primeiro ponto alto aqui eu também conto dentro dessa mesma correntinha. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos. Eu preciso ter 6, então eu preciso fazer mais 3. Aqui eu faço mais um, ficou com 4, 5, 6.
Agora eu vou finalizar a primeira carreira fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu pulei de início. Então aqui eu coloco a minha agulha no meio dessas duas alcinhas, laço e faço aqui um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. E aqui eu finalizo a minha primeira carreira e com um total de 120 pontos altos. Agora eu vou para a segunda carreira. Embaixo dessas duas alcinhas eu puxei essa argolinha para trás. Agora eu coloco a minha agulha pela parte da frente e embaixo dessas duas alcinhas. Laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Agora eu laço o fio, ó, embaixo dessas duas alcinhas, no próximo ponto de base, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Laço. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço aqui outro ponto alto. Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, colocando a minha agulha embaixo dessas duas alcinhas de cada ponto de base, tá? Ó, bem aqui. E eu vou fazendo assim até chegar aqui, ó. Nesse último ponto alto, tá? Mas, ó, que ele não tá aqui dentro dessa última correntinha, ele tá fora, tá? Então, eu vou fazer até aqui e depois eu volto pra mostrar como é que eu vou fazer essa partezinha aqui, tá bom? Cheguei aqui nesse outro ladinho, aqui eu fiz um ponto alto em cima de um ponto alto de base sozinho. E aqui, ó, nessa correntinha, eu tinha feito na primeira carreira 6 pontos altos. E em cima desses 6 pontos altos, sobre cada um, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu laço a minha agulha no próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto, o segundo ponto alto no mesmo ponto de base. Laço a minha agulha, vou pro próximo ponto de base e faço aqui mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, no próximo ponto, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base, não pode esquecer. E mais 2 pontos altos aqui. E tem mais um aqui, né? Ó, ele está dentro dessa correntinha aqui. 2. E aqui eu fiquei nessa voltinha aqui, ó. Antes eu tinha 6, né? Da primeira carreira que eu fiz na mesma correntinha. E agora eu tenho 12, tá? E agora, ó, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto de base que está sozinho. Ó, e sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Opa! E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao outro ladinho, que eu vou mostrar como fazer e finalizar. Aqui cheguei ao outro lado do tapete, aqui ó, fiz um ponto alto e agora ó, aqui tem os 6 pontos altos na mesma correntinha, né? Como do outro ladinho. E agora eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Então, laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço 2 pontos altos. Então, aqui fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço a minha agulha no próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Laço no próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio. Laço e no próximo ponto de base faço... Opa, escapou aqui. No
no próximo aqui, ó, no próximo ponto de base, ó, fiz um ponto alto e faço mais outro ponto alto no mesmo ponto de base. Aqui eu já tenho 2, 4, 6, 8, 10, né? Então, eu preciso ter 12, porque tem 6 pontos altos aqui. Mas aqui no início, ó, eu já tinha colocado um ponto baixo e uma correntinha que equivale a um ponto alto, tá? Nesse primeiro ponto aqui, ó, que está dentro dessa mesma correntinha, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou laçar a minha agulha, vou colocar a minha agulha aqui, ó, do ladinho desse ponto, para fazer mais um ponto alto e ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Ó, opa. Aqui puxou um pouquinho o fio, pronto. E aqui eu fiquei, então, com 12 pontos altos, tá? E aqui tem 6. Agora, ó, aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, coloco a minha agulha no meio dessas duas alcinhas, laço, faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, ó, coloquei a agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Dou uma puxadinha pra ajustar, ó, e aqui eu finalizo a minha segunda carreira, tá? Então, aqui eu tinha 6 pontos altos e aqui eu fiquei com 12 pontos altos, porque eu fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base, tá bom? Agora, eu vou para a terceira carreira. Embaixo dessas duas alcinhas, que eu puxei essa argolinha para trás, coloco a minha agulha pela parte da frente, embaixo dessas duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo, puxo essa argolinha e faço uma correntinha que eu tenho equivalente a um ponto alto. Preste bem atenção no início da carreira, como iniciar e como finalizar, tá? Que é para ficar um acabamento bem bonitinho. Agora, eu vou laçar o fio e no próximo ponto de base vou fazer um ponto alto. Ó, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, tá? Até chegar essa pontinha aqui, ó, onde tem esse ponto alto aqui sozinho. Aí eu volto para mostrar como é que eu vou fazer nessa voltinha aqui. Ó, chegando aqui nesse outro lado, aqui eu fiz meu ponto alto sozinho em cima de outro ponto de base, ó, alto sozinho, tá? E aqui, ó, eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é um aumento, né? Então, aqui eu tenho 6 aumentos, né? Dá pra ver certinho. Então, ó, vou laçar a minha agulha no próximo ponto de base, ó. Dá pra ver certinho que tem 2 aqui no mesmo ponto de base, tá? Então, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço, e no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço a minha agulha no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu laço a minha agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto, sozinho. Laço, e no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui, ó, o aumento vai ser sempre no segundo ponto alto, tá? Ó, do aumento. Então, aqui é o primeiro ponto alto do aumento e aqui é o segundo ponto alto do aumento. Dá pra ver, né? Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? Agora, no próximo, ó, que é o primeiro ponto alto do aumento, né? Que aqui são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho, que é o primeiro ponto alto do aumento, né? E nesse segundo ponto alto do aumento, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. No próximo, um ponto alto sozinho. E no
próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, dá pra ver certinho, né? Então, agora, acabaram os aumentos aqui nessa partezinha aqui. E agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, laço a minha agulha no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. No próximo, vou fazer outro ponto alto. Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Até chegar aqui, ó. Nesse ponto alto sozinho, tá? Antes de começar aqui os aumentos, tá bom? Desse ladinho aqui, eu vou fazer como eu fiz no outro lado aqui, tá? Ó, aqui eu fiz meu último ponto alto sozinho, em cima do ponto de base sozinho, aqui começa os aumentos, né? Que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, opa, aqui eu faço nesse primeiro um ponto alto sozinho. E no próximo, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, da mesma forma que eu fiz do outro lado, tá? Aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? E vou fazendo assim até chegar aqui, que eu volto para mostrar como é que eu vou finalizar essa carreira, tá bom? Finalizando a terceira carreira, ó, aqui nesse lado, como no outro também, ficaram 6 aumentos, tá? Ó, onde tem, ó, 2 pontos no mesmo ponto de base é um aumento. Então, aqui tem 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então, aqui no início eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Vou colocar a minha agulha, ó, no meio dessas 2 alcinhas da correntinha, laço, faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo, ó, ajeito aqui certinho a minha terceira carreira. Puxo essa correntinha, vou no próximo ponto de base, ó, coloco a minha agulha por baixo e por trás, tá, do trabalho, ó. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. E agora eu vou pra quarta carreira. Aqui eu vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros de fio, tá? Para no final do trabalho arrematar. Agora eu vou para a quarta carreira e vou começar a trabalhar com o fio de barbante, o cru. Coloco o fio aqui no ganchinho da minha agulha, puxo passando por dentro dessa argolinha. Puxo o fio amarelo para poder ajustar aqui. Agora, ó, aqui nesse ponto de base, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, eu puxei essa argolinha para trás, né? No final da terceira carreira. Agora, eu coloco a minha agulha pela parte da frente, embaixo dessas 2 alcinhas. Pego o fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo. Laço a minha agulha com o fio que vem do rolo, puxo aqui para cima, ó, e faço um ponto baixo mais justinho. E já faço aqui uma correntinha, também um pouquinho mais justinha. E aqui é o equivalente a um meio ponto alto, tá? Nas carreiras anteriores, eu fiz um ponto baixo, um pouquinho mais solto, e uma correntinha um pouquinho mais soltinha, para ficar equivalente à altura de um ponto alto. Aqui eu fiz os 2 mais justinhos, para ficar equivalente à altura de um meio ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço a minha agulha, agora eu vou colocar a minha agulha, ó. Aqui eu tenho 2 alcinhas, né? 2 perninhas do ponto baixo, dá pra ver, né? Eu vou colocar aqui do ladinho, ó, bem baixo dessa alcinha aqui. Coloco a minha agulha, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço aqui o segundo ponto alto. Laço a minha agulha, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço aqui o terceiro ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 correntinhas, né, do início, e depois eu fiz 3 pontos altos. Agora, eu vou laçar o fio, vou pular 2 pontos de base, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base, coloco a minha agulha e faço um meio ponto alto. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço a minha agulha e puxo esse fio, ó, passando por dentro dessas 3 argolinhas, assim. Aqui eu tenho um meio ponto alto.
Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e dentro desse espaço aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, coloco a minha agulha nesse espaço, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço, vou novamente com a minha agulha no mesmo espaço e faço aqui o segundo ponto alto. Laço a minha agulha, vou no mesmo espaço e faço aqui o terceiro ponto alto. Agora, eu laço a minha agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um meio ponto alto. Faço novamente 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço a minha agulha e dentro desse espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço a minha agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um meio ponto alto. Olha como vai ficando, lindo, né? E eu vou fazendo assim, ó, sempre pulando 2 pontos de base, tá? Até chegar, ó, vou dar a volta todinha aqui, até chegar aqui no final. Eu volto para mostrar como é que eu vou finalizar essa carreira. Finalizando a 4ª carreira, que eu fiz meu último ponto, ó, vou pular 2 pontos de base e bem aqui do ladinho do ponto, ó, tem essa alcinha aqui, eu vou colocar a minha agulha, ó, por baixo dessa alcinha, vou laçar aqui a minha agulha e vou puxar o fio fazendo, ó, um ponto baixíssimo, assim. Agora, eu vou subir com esse fio aqui pra cima para começar a trabalhar a 5ª carreira e eu vou continuar com o fio cru. Então, aqui, ó, nesse ponto eu tenho 3 correntinhas. Nessa primeira correntinha, ó, coloco a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou na segunda correntinha e faço outro ponto baixíssimo. E agora, na terceira correntinha, ó, coloco a minha agulha, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto, na terceira correntinha, faço um ponto baixo, ó. Aqui eu tenho uma correntinha, 2, 3. Agora, eu vou começar a fazer um espaço de 2 correntinhas. Por quê? Porque nesse ladinho aqui, ó, eu preciso ter espaço, 8 espaços de 4 correntes, tá? E esse aqui vai juntar depois com esse lado aqui, tá? Para completar os 8 espaços. No caso aqui, eu já tenho um, depois eu vou precisar fazer mais 7 aqui. Então, ó, agora eu vou começar a fazer espaços, como é aqui na lateral, de 2 correntinhas. Aqui eu já fiz 2 correntinhas, ó, vou na terceira correntinha do próximo ponto e faço aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou no próximo ponto, na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, ó, pulo uma correntinha, 2, 3, ó, na terceira, né? Eu faço aqui um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar aqui, ó, nessa outra voltinha aqui, que eu vou fazer 4 correntinhas, 8 espaços de 4 correntinhas, tá? Então, eu volto aqui quando chegar aqui do ladinho. Então, acabei de fazer 2 correntinhas e um ponto baixo. E nessa voltinha aqui, ó, eu vou começar a fazer com 4 correntinhas de espaço, tá? Então, vai ter 8 espaços de 4 correntinhas. Então, aqui eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto, na terceira correntinha, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço mais 4 correntinhas, no próximo ponto, na terceira correntinha, faço outro ponto baixo, ó. Então, aqui eu já tenho 2 espaços de 4 correntinhas. Eu preciso fazer mais 6 para ter o total de 8. Depois de eu fazer esses 8 espaços de 4 correntinhas, eu vou começar novamente a fazer os espaços de 2 correntinhas, tá?
até chegar aqui essa pontinha que eu começo novamente a fazer com 4 correntinhas e vou fazer 8 espaços de 4 correntinhas, tá? Ó, aqui já tem um, tá? Então, eu preciso fazer mais 7 espaços, juntando com esse vai ficar 8, da mesma forma que vai ficar esse ladinho aqui, tá? Então, eu volto aqui quando eu for finalizar essa carreira. Ó, acabei de fazer 4 correntes aqui e eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro ponto baixo dessa carreira que eu fiz e aqui tem 2 alcinhas, coloco a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas, laço e faço um ponto baixíssimo, ó. Finalizando aqui a 5ª carreira. Agora eu vou para a 5ª carreira, eu vou puxar essa argolinha, ó, dentro desse espaço aqui pela parte de trás, coloco a minha agulha, pego essa argolinha, puxo para trás, tá? Corto o fio cru, mais ou menos eu deixo aqui uns 15 centímetros. Agora eu vou para a 6ª carreira e vou trabalhar com fio de barbante na cor caque. Aqui eu laço com a minha agulha o fio, puxo passando por dentro dessa argolinha, pego o fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo e ajeito aqui da forma que eu vou fazer o crochê. Ó, eu pego também esse fio mais curto, ó, o cru, tá? Que eu vou arrematar nessa próxima carreira. Agora, eu coloco a minha agulha, ó, por baixo dessa alcinha de correntes, laço a minha agulha, puxo o fio aqui pra cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. No início da 5ª carreira, eu fiz 4 correntes e depois eu comecei a fazer as 2 correntes, né? Porque nessa voltinha aqui, ó, são 4 correntes, tá? Então, dentro dessas 4 correntes aqui, eu vou fazer 5 pontos altos. Aqui eu já tenho o equivalente a um ponto alto, eu preciso fazer mais 4. Então, aqui eu já tenho o 2º ponto alto, terceiro, o 4º e o 5º. Agora eu laço a minha agulha, ó, aqui tem um ponto baixo de base, coloco a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas e faço um ponto alto. Agora, ó, no próximo espaço, ó, eu tenho 2 correntes, então aqui eu vou colocar só 2 pontos altos, tá? Laço a minha agulha e dentro desse espaço eu faço 2 pontos altos. Laço a minha agulha e no próximo ponto de baixo, né, de base, faço um ponto alto. Laço, no próximo espaço faço 2 pontos altos, porque aqui só tem 2 correntes, tá? Então, quando tiver 2 correntes, eu faço 2 pontos altos nesse espaço. Quando tiver 4 correntes, eu faço 5 pontos altos nesse ladinho aqui, tá? Nesse lado e no outro lado, que tem essa voltinha, aonde tiver 4 correntes, vai ser 5 pontos altos, tá? Agora, eu laço a minha agulha, no próximo ponto baixo de base, faço um ponto alto. Laço, no próximo espaço, faço 2 pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar aqui, tá? 2 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, aqui já é 4 correntinhas, então eu vou fazer 5 pontos altos. Em cada espaço que tem 4 correntinhas, ó, nessa voltinha, eu vou fazer 5 pontos altos. Aqui já começa 2 pontos altos, né? Porque são 2 correntinhas, ó. Aí eu começo a fazer 2 pontos altos até chegar a esse ladinho aqui. Ó, até aqui eu vou fazer 2 pontos altos, né? Mas quando chegar aqui, que são 4 correntes, até aqui, né? Aí eu faço 5 pontos altos dentro desses espaços aqui, tá? E não esquecendo de fazer um ponto alto em cada ponto baixo, tá bom? Então, eu volto aqui quando eu finalizar essa carreira. Ó, finalizando a 6ª carreira, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Aqui nesse primeiro ponto dessa carreira, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Vou colocar a minha agulha, ó, no meio dessas 2 alcinhas da correntinha, laço e faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a 6ª carreira, ó.
Nesses espaços aqui, ó, então, de 4 correntes, eu fiz 5 pontos altos, tá? Ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Desse outro lado, a mesma coisa também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 espaços com 5 pontos altos, tá? E aqui desse lado ficou 2 pontos altos em cada espaço. Agora eu vou para a 7ª carreira. Vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha por baixo, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. E agora, ó, essas 2 alcinhas que eu acabei de puxar essa argolinha para trás, coloco a minha agulha, ó, por baixo dessas 2 alcinhas pela parte da frente. Laço, puxo aqui para cima, dou uma puxadinha, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, e faço aqui um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa 7ª carreira, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Ó. Até aqui, ó, nessa voltinha, não vai ter aumento nenhum e eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, tá? E a 8ª carreira, da mesma forma, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Então, a 7ª carreira eu vou fechar da mesma forma que eu fechei a 6ª carreira, tá? E como eu iniciei a 6ª e também a 7ª carreira, eu vou iniciar a 8ª carreira, tá? Então, eu vou fazer essa 7ª carreira, vou fazer a 8ª e eu volto aqui quando estiver finalizado a 8ª carreira. Finalizei aqui a 8ª carreira e na 7ª e 8ª carreira não teve aumentos nenhum. Foi um ponto alto sobre cada ponto alto, tá? Aqui eu vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros de fio para depois arrematar. Agora eu vou para a 9ª carreira. Vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. Agora, ó, eu vou trabalhar nessa 9ª carreira com o fio de barbante, o cru. Aqui eu coloco no ganchinho da minha agulha e passo por dentro dessa argolinha. Puxo aqui o fio caque para ajustar. Embaixo dessas 2 alcinhas que eu acabei de puxar, ó, essa argolinha para trás, coloco aqui por baixo. Pego esse fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo e ajeito aqui da forma que eu faço o crochê. Agora eu laço, ó, puxo esse fio aqui pra cima e faço um ponto baixo, ó, mais justinho. E aqui eu faço uma correntinha, tá? E aqui é o equivalente a meio ponto alto. Então, quando eu faço o meio ponto alto, que é o equivalente, eu faço mais justinho. Quando for equivalente a um ponto alto, eu faço os pontos mais frouxinhos, tanto o ponto baixo como a correntinha, tá? Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha, ó. Aqui tem 2 perninhas do ponto baixo. Eu vou colocar a minha agulha bem embaixo dessa alcinha aqui. E vou fazer 3 pontos altos. Aqui eu fiz 1. 2. 3. Laço a minha agulha, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro faço um meio ponto alto. Faço 3 correntinhas, laço a minha agulha e dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço a minha agulha, pulo 2 pontos de base e no próximo faço um meio ponto alto. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz esse ponto aqui, tá? Da 4ª carreira. E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao final, tá? E aí eu volto no final para mostrar como é que eu vou finalizar a carreira, tá? Para relembrar. E sempre pulando 2 pontos de base, tá? Até aqui nessa voltinha, tá? Como nessa aqui também, que é para pular 2 pontos de base, tá?
Finalizando a 9ª carreira, ó, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa alcinha aqui, ó, desse ponto aqui, tá? Bem aqui, ó. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Agora aqui, ó, tem 3 correntinhas, né? Eu vou colocar a minha agulha, ó, nessa primeira correntinha, no meio dessas 2 alcinhas, que agora eu vou subir, tá? Ó, eu quero chegar aqui. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha, no meio dessas 2 alcinhas, e faço outro ponto baixíssimo. E aqui na terceira correntinha, coloco a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas, laço, trago aqui pra cima, ó. Aqui eu tenho 2 alcinhas, então aqui eu faço um ponto baixo. Ó. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. 1, 2, ó. No próximo ponto, aqui eu tenho 3 correntinhas, então, tá aqui embaixo, ó. 1, 2, 3. Aqui, coloco a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou no próximo ponto, ó. Aqui eu tenho 3 correntinhas, 1, 2, 3. No meio dessas 2 alcinhas da correntinha, faço outro ponto baixo. 2 correntinhas, vou no próximo ponto, ó. 1, 2, 3. Aqui faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo esse espaço com 2 correntinhas até chegar aqui, tá? Depois daqui, eu vou começar a fazer com 4 correntinhas, tá? Então, eu volto aqui quando estiver nesse pontinho aqui, tá bom? Ó, ele fica bem aqui em cima, ó, desses 5 pontos altos, tá? Eu vou fazer ele até aqui, ó, com 2 correntinhas de espaço, tá? Depois eu vou mudar. Então, aqui dá pra ver certinho, né? Aqui eu tenho 5 pontos altos, ó, e até aqui ainda é 2 correntinhas. Ó, daqui até aqui eu vou fazer com 4 correntinhas, tá? Espaço de 4 correntinhas. No total vai dar 14 espaços, tá? Ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai parar bem aqui, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ó. Aqui eu tenho 3 correntinhas, né? 1, 2, 3. No meio dessas 2 alcinhas, faço um ponto baixo. Então, agora eu vou fazer 14 espaços de 4 correntinhas, tá? Depois de fazer esses 14 espaços de 4 correntinhas, eu vou estar aqui, né? E aí, eu vou começar a fazer as 2 correntinhas de espaço, tá? Até chegar a esse outro ladinho aqui, que aqui eu começo a fazer mais 14 espaços com 4 correntinhas, tá? Então, eu volto aqui quando eu finalizar essa carreira. Finalizando aqui, então, a 10ª carreira, ó. Aqui eu fiz 4 correntes e agora, nesse ponto aqui, ó, baixo, esse primeiro ponto baixo dessa carreira, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a 10ª carreira. Vou cortar aqui o fio cru, vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros. Agora eu vou para a 10ª carreira, vou puxar essa argolinha, ó, embaixo dessa alcinha aqui de corrente, coloco a minha agulha, puxo essa argolinha aqui para trás com o ganchinho da minha agulha. Aqui eu já cortei o fio, né, que eu deixei mais ou menos 15 centímetros de fio, que eu vou arrematar nessa próxima carreira. Agora eu vou trabalhar com fio amarelo. Vou colocar o fio amarelo aqui na minha agulha, vou puxar, passando por dentro dessa argolinha. Puxo aqui o fio cru para ajustar. Já ajeito aqui o fio cru. Pego o fio amarelo, passo por cima do fio que vem do rolo e já ajeito aqui para arrematar na próxima carreira. Agora, ó, eu vou colocar a minha agulha por baixo dessa alcinha de correntes, vou laçar, vou puxar aqui para cima. Dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Dentro desse espaço aqui de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu já tenho o equivalente a um ponto alto, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço aqui o segundo ponto alto.
laço a minha agulha, ó, nesse ponto baixo de base, eu faço um ponto alto. Laço a agulha, dentro desse espaço de 2 correntes, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, nessa carreira, nessa 11ª carreira, opa, escapou um pouquinho aqui. Ó, nessa 11ª carreira, eu vou fazer, então, aonde tem 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E sobre cada ponto baixo de base, eu vou fazer um ponto alto. E nos espaços que tem 4 correntes, eu vou fazer 4 pontos altos, tá? Nessa carreira aqui, ó, eu fiz com 5 pontos altos, aonde tinha 4 correntes. Mas nessa carreira aqui, eu vou fazer com 4 pontos altos, tá? Então, eu volto aqui quando estiver finalizando essa carreira. Finalizando a 11ª carreira, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Nessa carreira, o primeiro ponto eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Vou colocar a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas da correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a 11ª carreira, vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. No início dessa carreira, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Coloco a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha no próximo ponto de base, ó, pela parte de trás, coloco a agulha embaixo das 2 alcinhas do ponto de base. Pego essa argolinha, puxo lá para trás. E agora eu coloco a minha agulha embaixo dessa, ó, pela parte da frente, embaixo dessas 2 alcinhas que eu acabei de puxar essa argolinha para trás. Laço o fio, trago aqui para cima, dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, porque agora eu vou fazer o equivalente a um ponto alto. E puxo essa argolinha e faço uma correntinha, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. E nessa 12ª carreira, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Ó, sempre colocando a agulha embaixo das 2 alcinhas que fica sobre o ponto de base. Ó. E nessa carreira não vai ter aumento nenhum, tá? É um ponto alto sobre cada ponto de base. Mesmo sendo aqui nessa voltinha aqui, tá? Não vai ter aumento. Então, a 12ª carreira e a 13ª carreira não vai ter aumento nenhum. É um ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Então, eu volto aqui quando estiver finalizado a 13ª carreira. Aqui eu finalizei a 13ª carreira, vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha e puxo essa argolinha lá para trás. Opa! Aqui. Corto o fio, deixo mais ou menos uns 15 centímetros de fio, né? Para arrematar no final do trabalho. Agora, nessa 14ª carreira, eu vou trabalhar com o fio cru, vou fazer esse ponto aqui. Agora, eu laço, puxo, passando por dentro dessa argolinha, puxo o fio amarelo para ajustar. Embaixo dessas 2 alcinhas, que eu puxei essa argolinha amarela para trás, coloco a minha agulha, pego o fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo, ajeito aqui o fio que vem do rolo e faço aqui um ponto baixo, mais justinho, e uma correntinha que é o equivalente a meio ponto alto. E agora eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço. Aqui eu tenho 2 pezinhos, né? Ó, 2 perninhas, na verdade, do ponto baixo. Coloco a minha agulha aqui, ó, nessa alcinha aqui, dá pra ver, né? Vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço a minha agulha, pulo 2 pontos de base. No próximo, faço um meio ponto alto. Opa, escapou aqui. Vou fazer mais 3 correntinhas, laço, dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2,
3. Laço a minha agulha, pulo 2 pontos de base, no próximo faço um meio ponto alto. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nessa carreira, tá? Ó, eu vou pular sempre 2 pontos de base e vou fazer o ponto baixo. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nessa carreira aqui, tá? Vou fazer agora 3 correntinhas, depois 3 pontos altos nesse espaço, pulo 2 pontos de base e faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira, tá? Sempre não esquecendo, né? Pular 2 pontos de base. Então, eu volto aqui quando estiver finalizado essa carreira. Aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo a 14ª carreira. Agora eu vou subir com um ponto baixíssimo até o topo da correntinha. Ali eu já fiz um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha. E na terceira correntinha, laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo e vou fazer 2 correntinhas. E na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, na terceira correntinha do ponto, faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar aqui, ó. Aí daqui eu começo a fazer com 3 correntinhas de espaço, tá? Eu volto aqui quando estiver aqui. Chegando aqui perto da voltinha, ó, já vou mudar a quantidade de correntes, ó. Dá pra ver aqui, né, ó, o primeiro espaço que eu tenho 4 pontos altos aqui, ó, dá pra ver bem certinho, né, ó. Bem em cima aqui, ó, eu vou fazer 4 correntes. E vou aqui na terceira correntinha desse ponto e faço um ponto baixo. Ó, dá pra ver certinho, né? Ó, aqui é com 2 pontos altos e aqui é 4, ó. Fica bem certinho aqui. Agora eu vou fazer 20 espaços de 4 correntes. Aqui eu tenho 1, né? Então, eu preciso fazer mais 19, tá? Então, daqui, ó, eu já começo a fazer 4 correntes, vou fazer um ponto baixo aqui. Mais 4 correntes, um ponto baixo aqui. Até ter o total de 20 espaços. Quando eu acabar 20 espaços com 4 correntes, eu começo a fazer os espaços de 2 correntinhas, tá? Até chegar a esse outro ladinho aqui, que eu vou fazer mais 20 espaços de 4 correntes, tá? Então, são mais 20 alcinhas, né? De 4 correntes, tá? E eu volto aqui quando for finalizar essa carreira. Aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo a 15ª carreira. Agora, eu puxo essa argolinha, coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha de correntes, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo lá pra trás. E agora, ó, eu deixo mais ou menos uns 15 centímetros de fio, corto. Agora, eu vou para a 16ª carreira e vou trabalhar com fio de barbante na cor caqui. Então, aqui eu laço, puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha, ajusto aqui o fio cru, pego o fio mais curto do fio caqui e passo por cima do fio que vem do rolo. Pego os 2 fios curtos que eu vou arrematar nessa próxima carreira, tá? O fio cru e o fio caqui, ó. Os fios mais curtinhos eu vou arrematar nessa carreira. Peraí, aqui. Puxo aqui o fio caqui, ó. Embaixo dessa alcinha de correntes eu vou colocar a minha agulha, vou laçar, vou puxar aqui pra cima, vou dar uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa carreira, aonde tiver 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E em cima de cada ponto baixo de base, eu vou fazer um ponto alto também. Então, sempre assim, ó, no espaço onde tem 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. E aqui nesse ponto baixo de base, eu faço um ponto alto. E nessa voltinha aqui, ó, aí eu vou fazendo sempre 2 pontos altos nesse espaço de correntes, porque aqui só tem 2 correntinhas. E quando chegar aqui nessa voltinha, que começa aqui, ó,
Aqui já são 3 correntes. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos dentro de cada espaço. São 20 espaços, tá? De 3 correntes, tá? E nesse 20 espaço, eu vou colocar em cada um 3 pontos altos, tá? Depois, quando eu for virar desse ladinho, eu vou voltar a fazer dois pontos baixos, aonde for 2 correntes, até chegar a outra volta aqui do tapete, que eu vou começar a fazer 3 pontos altos, porque aqui também nessa volta são 3 correntes, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. E aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo a 16ª carreira. Vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, coloco a minha agulha, pego essa argolinha e puxo lá para trás. Agora eu vou começar a 17ª carreira. Coloco a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas, puxo aqui para cima, dou uma puxadinha, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, e faço aqui meu ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa 17ª carreira, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Não vai ter aumento nenhum, tá? Então, a 17ª carreira e a 18ª carreira vai ser um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, eu volto aqui quando eu estiver finalizado a 18ª carreira. Aqui eu finalizei a 18ª carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu puxo essa argolinha no próximo ponto de base, coloco a minha agulha e puxo essa argolinha para trás. Agora, eu vou iniciar a minha 19ª carreira fazendo um bico de acabamento. Então, eu coloco a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas, pela parte da frente, laço, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha, ó. Aqui, ó, eu fiz um ponto baixo, né? Ele tem 2 perninhas, ó. 1, 2, dá pra ver, né? E tem essa alcinha de cima. Eu vou colocar a minha agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima e vou colocar por baixo dessa perninha, de uma perninha só, tá? Eu laço, trago aqui pra cima, agora eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, eu laço e passo por dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 2 argolinhas na minha agulha. Agora eu laço e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu fiz meu ponto alto. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Agora eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha, ó. Aqui tá o ponto baixo e aqui tá 2 perninhas. E aqui tem a alcinha de cima. Coloco a minha agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima e coloco aqui nessa perninha, ó. Dá pra ver certinho, né? Agora eu laço, puxo aqui pra cima e faço o meu ponto alto. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço a minha agulha, coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima e nessa perninha do ponto baixo. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Laço a minha agulha, coloco por baixo dessa alcinha de cima e da perninha do ladinho do ponto baixo. Laço, trago aqui pra cima e faço aqui um ponto alto. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar toda a volta do tapete, tá? Quando chegar aqui para fazer a finalização, eu volto. Finalizando aqui a carreira de bico de acabamento, aqui eu fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha, coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima do ponto baixo e nessa perninha aqui do ponto baixo. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Puxo essa argolinha, ó. Nesse primeiro ponto aqui, ó, aqui, o primeiro aqui é um ponto baixo, né? Coloco a minha agulha por trás, no meio dessas 2 perninhas. Pego essa argolinha, puxo lá pra trás.
Agora eu corto o fio, deixo mais ou menos aqui uns 20 centímetros de fio. Ó. Coloco a minha agulha na argolinha, ó. Coloco a minha agulha aqui, ó, puxo esse fio pra trás. E agora, ó, puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha. E puxo. Pronto, ó. Ficou assim. Agora eu vou fazer o arremate. Ó, agora eu vou arrematar esse fio. Ó, aqui é o lado direito, aqui é o lado do avesso. Sempre arrematar os fios do lado do avesso, tá? E procurar arrematar, ó, cada fio atrás do ponto da mesma cor, tá? Então, aqui no caso, ó, é o fio caque, da cor caque, eu vou fazer nos pontos que foram feitos com fio caque. O cru, depois eu vou arrematar aqui nesses pontos com fio cru. E aqui nos pontos amarelos eu vou fazer o arremate com fio amarelo, tá? Então, ó, coloco aqui por trás das alcinhas, ó, dos pontos. Eu vou descer aqui. Ó, sempre colocando o fio, passando, né, pelas alcinhas dos pontos do lado do avesso. E como eu falei, não esquecendo para passar esse fio nos pontos da mesma cor do fio que estiver fazendo o arremate, tá? Ó, passei uma vez para lá, voltei para cá e retorno mais uma vez para lá. Pulo um ponto, ó, e vou nos próximos. Pronto. Pronto, estico aqui, ajeito, aqui eu corto. E os outros fios eu vou arrematar da mesma forma, tá? Eu volto aqui quando todos os fios estiverem arrematados. E aqui os fios já foram todos arrematados, o tapete tá prontinho para ser usado. Ficou lindo demais, né? Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe aqui um comentário, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedertCrochê. E até a próxima!